Pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver as propriedades e o gráfico da função exponencial, né? Eu vou mostrar primeiro aqui o gráfico que está mais embaixo aqui um pouquinho, tá? E a gente vai ir olhando as propriedades e examinando isso pelo gráfico, tá? Então o gráfico da função exponencial, né, ele tem esse formato aqui. Ele, ele tangencia aqui o eixo x, né? E ele vai crescendo e tende a mais infinito, né? Cresce indefinidamente aqui para cima à medida que a gente vai indo para a direita. Isso acontece quando a função exponencial for do tipo 2 na x, né? Ou seja, a base da exponencial ela é maior do que 1. E ela vai ter esse outro formato aqui, que é um reflexo desse aqui em torno do eixo y, né? Se vocês imaginarem que ela rota aqui em torno do eixo y, essa parte vem para cá e essa parte rota para o lado de cá e ela ficaria com esse formato, né? Quando a base é menor do que 1 e maior do que zero, né? Que é uma das condições para ser uma função exponencial. Então, a função exponencial tem esses dois formatos. Ou ela é crescente, né? Isso vai ser uma das propriedades dela, a propriedade 4. Ela é crescente, né? Quando b for maior do que 1. E ela vai ser decrescente quando o b for menor do que 1. Tá? As outras propriedades, né? Uma função exponencial, ela vai ser sempre positiva, né? Então, nota que o gráfico da função é sempre acima do eixo x, né? A função ser positiva significa que a coordenada y da função, para cada valor de x que a gente escolhe, né, o valor da função sempre dá um número positivo, né? E a gente vê que o gráfico da função, né, todos os pontos, todas as coordenadas desses pontos que estão sobre o gráfico da função, sempre caem com um valor de y positivo, né? Lembrem lá dos exercícios que a gente já viu nas semanas anteriores, né, quando a gente caracteriza os pontos de uma determinada região do plano cartesiano, né? Então, se vocês fossem fazer as coordenadas desses pontos dessa linha vermelha, vocês vão ver que todos esses pontos vão ter coordenada y acima do eixo x, ou seja, todas as coordenadas y são positivas, né? Então, isso significa que o valor da função é sempre positivo, independente se a base é maior do que 1 ou se a base é menor do que 1. O gráfico sempre fica para cima do eixo x. E a maneira de dizer isso é dizer que a função ela é maior que zero, ou seja, né, a f de x, que é igual a b na x, vai ser sempre maior ou igual que zero para qualquer x que a gente escolha. Né? Isso significa o quê? Que para qualquer valor de x que eu escolho, quando eu vou ligar isso ao gráfico da função e ver qual é o valor de y correspondente, isso sempre dá um número positivo. Tá? Então, essa é uma primeira propriedade da função exponencial. Segunda propriedade é que a função exponencial, se ela não tiver o a aqui na frente, né, independente do valor de b, quando eu avaliar em zero, f de zero vai dar 1. Isso significa que se não tiver um a na frente aqui, o gráfico da função corta no ponto 0,1 aqui, né, que é esse ponto no eixo y. Ou seja, ela intersecta o eixo y no valor 1. Tá? Então, isso também é uma propriedade da função exponencial, desde que não tenha o a aqui na frente. Né? Claro que se tiver o a, então esse número aqui vai ser a. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Terceira propriedade é que a função exponencial ela é ilimitada superiormente e limitada inferiormente. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que quando eu quero analisar para onde o gráfico vai, né? Para cima, ele vai para cima indefinidamente. Quando o gráfico vai para cima indefinidamente, a gente diz que o gráfico é ilimitado superiormente, que é o que acontece aqui, tanto no lado da função com base maior do que 1, quanto no lado da função com base entre 0 e 1. O gráfico ele é ilimitado superiormente, porque ele vai para cima, à medida que eu vou indo com escolho valores de x para o lado direito, o gráfico sobe indefinidamente. Quando a base está entre 0 e 1, o gráfico também é limitado superiormente, só que é à medida que o x vai para a esquerda, que eu escolho valores de x menores do que zero. E quanto menor ele for, né, ou seja, mais para a esquerda ele for, maior é o gráfico da função. Então ela é ilimitada superiormente. E ela é limitada inferiormente, ou seja, para baixo, o gráfico não vai para baixo indefinidamente. Né? O gráfico ele chega aqui no eixo x e ele fica limitado pelo eixo x. Né? O eixo x a gente também pode denotar como a reta
é a reta cujos pontos têm coordenada y igual a zero, né? Então, ou seja, o lugar do plano cartesiano onde todas as coordenadas têm a coordenada y igual a zero é essa reta y igual a zero, e o gráfico fica limitado por essa reta, ele não passa dela, né? Tanto quando a base é positiva, né, maior do que 1, quanto a base é positiva entre 0 e 1. Então, ou seja, ele sempre vai ser limitado pelo 0 e 1. Tá? Pelo 0 e 1 não, por essa reta y igual a 0. Né? Isso implica, né, que a imagem da função exponencial, ou seja, que é os valores de y para o qual a função assume, né, que são as coordenadas aqui, digamos assim, é a coordenada y que a gente liga com o gráfico da função, né, para cada valor de x, a imagem vai ser sempre os números reais positivos sem o zero. Né? A gente chama isso de os números reais não negativos. Né? Aliás, nesse caso não, né? A gente, quando inclui o zero, a gente diz os não negativos. Quando o zero está excluído, a gente só diz os reais positivos. Então, é asterisco positivo, né? Então, ou seja, todos os números reais positivos, porque a gente exclui o zero. Né? E a quarta propriedade, aquela que eu estava falando, é que isso também é uma característica da função exponencial, né? Base maior do que 1 implica que o gráfico é crescente, né? A função vai ser crescente. Ou seja, o que quer dizer isso? Que quando eu me movo da esquerda para a direita, a função só sobe. Ela sempre sobe. Né? Isso sempre vai acontecer quando a base, né, quando o número que está sendo elevado a x é maior do que 1. Então a função cresce indefinidamente. E ela vai ser sempre decrescente, né? Ou seja, à medida que a gente vai da esquerda para a direita, o gráfico decai, né? Ou seja, ele vai indo cada vez mais para baixo. Ele vai ser sempre decrescente quando b estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui 1/2, né? Então, essas são as características da função exponencial. Eu quero mostrar para vocês aqui no GeoGebra. Essas características que a gente consegue fazer. O GeoGebra é um software da matemática que permite a gente fazer mudar o gráfico da função de acordo com alguns parâmetros que a gente escolhe, né? Então, eu escolhi aqui o gráfico dessa função aqui, que é f de x igual a b na x, né, para a gente ver o que acontece com a influência do a do b e do a do b. Aqui eu botei o c também, que é um número somado aqui, tá? Então, pense na nossa lei da nossa função, f de x igual a 1a vezes b elevado na x mais um c. Tá? O c eu não vou mexer, eu vou deixar ele sempre zero, porque é o que a gente estava vendo ali até agora. Né? Mas então, o que acontece? Aqui eu vou mexer no valor de b. Ó. Quando b um exemplo de b é b igual a 2, né? Aqui eu estou com a igual a 1, ou seja, é como se esse 1 aqui não tivesse fazendo efeito, né? A função fica 1 vezes 2 na x, que é 2 na x, mais 0. Então, isso aqui é como se fosse só f de x igual a 2 na x. Então, ela fica nesse formato, né? Como a gente estava vendo nas propriedades, a base é maior do que 1, a função ela é crescente, 2 na 0 é 1, 2 na 1 é 2, né? Então, liga aqui com esse ponto. E aí ela vai crescendo indefinidamente, né? O que acontece se eu aumento o valor do b, né? Se eu aumento o valor do b, ó, se vocês observam o que acontece com a função ela vai esticando, né? Ela vai esticando ao longo do eixo y, né? Ou seja, eu aumento a base, ela mantém o mesmo formato, só que acentua a subida dela, né? Então, quanto maior for esse b, maior é essa acentuação do gráfico aqui para cima, e também maior é o decréscimo dela, que se vocês observarem aqui do lado esquerdo, ó, conforme eu vou diminuindo o valor de b, ó, ela vai se afastando do eixo x, né? E quando a gente passa dos valores de b abaixo de 1, ó, isso aqui é uma função exponencial também, ó, notem que o formato dela, né, depende muito da distância que a gente está do eixo, né? Se a gente olha muito longe, ó, ela parece ter o mesmo formato, né? Então, ou seja, o gráfico da função sempre tem o mesmo padrão, né? Só ele muda um pouco porque a gente tem que readequar no eixo aqui, né? Deixa eu voltar com a nossa função aqui. Tá? Deixa
chegar mais perto, porque a gente vai diminuir aqui o valor de B. Então, quando B fica menor do que 1, né, ou seja, quando a gente passa do 1 para o lado esquerdo, né, por isso que o B não pode ser 1, porque se você observar, quando B é igual a 1, a gente fica com 1 na x, e 1 na x é sempre 1, e aí fica uma função constante, né? Fica uma função constante igual a 1, e aí não muda muito o valor de B, né? Vou puxar a função de volta aqui. Para a gente enxergar bem aqui, tá? Então, se a gente passa para o lado menor do que 1, né, os números menores do que 1, então a função exponencial ela inverte, né, ela fica decrescente, e quanto mais próximo de zero, mais ela se aproxima do eixo y aqui, né, ela fica mais acentuada para o outro lado. Mas mantém as características, né, o mesmo formato, vai ser sempre decrescente, quando b for menor do que 1, e não passa do eixo x, né? Ou seja, ela não passa da reta y igual a zero, e ela segue sendo ilimitada para cima, né? O que acontece quando a gente muda o valor do a? Se eu aumento o valor do a, ó, notem que aqui vai esticar a função para cima também, né? Ou seja, eu vou multiplicar ela por um valor, ela vai ser multiplicada por um fator que vai esticar ela aqui ao longo do eixo y. Então, se eu boto 2, ó, o lugar onde era 1 vai virar 2, onde era 2 vai virar 4, e assim por diante, né? Então, cada ponto é multiplicado por 2, então o gráfico estica ao longo do eixo y. Se eu multiplicar por um valor menor do que 1, então ela tem um efeito de comprimir ela ao longo do eixo y, ou esticar ao longo do eixo x, né? Qualquer uma das duas interpretações podem ser vistas, né? Então, digamos assim, o que acontece com ela é esse efeito aí. O A tem esse efeito de esticar ela ao longo do eixo y ou comprimir. Tá? O valor de C aqui eu coloquei mais ela estava num formato mais completo antes, né? Então eu só tirei e deixei o C. Mas o parâmetro C é um parâmetro externo, né? Que funciona, se vocês olharem lá nas outras funções, o que o C faria, né? Somar uma coisa, desloca sempre a função para cima ou para baixo. Aqui ele vai ter o mesmo efeito. A função ela é deslocada para cima. Se eu faço C ser igual a menos 1, a função em zero, por exemplo, que antes cruzava em 1, agora vai cruzar em zero, né? Porque eu fiz o C igual a menos 1. Então, onde a função dava zero, ela vai dar menos 1. Né? Aliás, ela não dava zero antes, onde ela dava 1, agora vai dar zero. E antes ela era limitada inferiormente aqui pelo eixo x, agora ela vai ser limitada pela reta y igual a menos 1, porque, claro, o gráfico desceu toda uma unidade, então se ela ficava sempre limitada aqui pelo eixo x, agora ela vai ficar limitada por essa reta y igual a menos 1. Se eu fizer o c igual a menos 2, vai ficar limitado pela reta y igual a menos 2. Né? Então, o C ele desloca o gráfico da função para cima e para baixo. Né? Então, é isso que ele faz. Então, espero que tenha ficado bem claro, digamos assim, essas características da função exponencial. E agora a gente vai para o vídeo de aplicações. A gente vai ver como é que funciona, aonde essa função aparece, em que tipo de problemas, né, a gente usa a função exponencial. Né? Tem problemas bem interessantes, a gente vai ver no próximo vídeo.